Esse curso tem como objetivo proporcionar ao trabalhador o conhecimento necessário sobre a norma regulamentadora 17, Ergonomia do Ministério do Trabalho, ANR 17, aborda os parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. O conteúdo discutirá questões importantes acerca do levantamento, transporte e descarga individual de materiais, mobiliário e equipamentos nos postos de trabalho. Condições como ruídos, temperatura e iluminação dos ambientes, tratando ainda da organização do trabalho. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Nessa aula você vai aprender um pouco sobre a história das normas regulamentadoras e também sobre o surgimento da NR17 e sua implantação. Além disso, conheceremos o primeiro capítulo da NR17, que conceitualiza algumas determinações referentes à ergonomia no ambiente de trabalho. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre a norma regulamentadora N17, Ergonomia. É muito gratificante vê-lo disposto a dar início a esse importante curso. Com ele, você obterá informações muito importantes sobre ergonomia nas atividades rotineiras do trabalho. Tenha certeza de que você está no caminho certo para o sucesso profissional, pois a obtenção desse conhecimento é essencial para a otimização das condições de trabalho humano e sua relação com as máquinas. Dessa forma, é preciso que você se dedique muito às aulas para garantir que todos os conceitos transmitidos sejam devidamente compreendidos. Então, vamos lá. Para começar, é importante saber o que é uma norma regulamentadora. Entenda que praticamente todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho estão contidos nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Uma norma regulamentadora é também representada pela sigla NR. A NR tem a função de apontar as determinações contidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Essas normas regulamentam e fornecem orientações para as pessoas ou empresas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. As NRs foram constituídas para dar um formato final nas leis de segurança do trabalho. Foram elaboradas em capítulos para facilitar, normatizar e unificar as normas de segurança brasileiras. Todas as normas regulamentadoras são importantes e algumas possuem uma inter-relação, ou seja, uma relação mútua. O que determina qual é a mais importante para uma determinada empresa é o ramo de atividade dessa corporação. A criação de um instrumento normativo não significa contemplar todas as situações existentes na realidade fática. No mundo do trabalho existem realidades complexas e dinâmicas, e uma nova norma regulamentadora para trabalhos em altura precisaria contemplar a mais variada sucessão de atividades. As normas regulamentadoras possuem força de lei, uma vez que foram desenvolvidas pela Lei nº 6.514, de 1977. Atualmente existem 36 normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, possuem a obrigação de cumpri-las. Vale frisar que as NRs são periodicamente revisadas pelo MTE, sempre que os participantes da comissão tripartite avaliam como necessário. Então vamos ver uma dica importante para o seu estudo e entendimento. Fique ligado, as normas regulamentadoras podem ser consultadas na íntegra no site do Ministério do Trabalho e Emprego, na internet. Não deixe de conferir. É isso mesmo, e saiba que as NRs foram criadas e são alteradas por uma comissão tripartite, formada por representantes do governo, empregadores e empregados. Essas normas podem ser criadas e modificadas apenas através de portarias emitidas pelo MTE. As portarias são emitidas sempre que o MTE notar que algo deve ser alterado, melhorado ou excluído.
Entenda que as NRs são elaboradas a partir de algumas necessidades. Vamos ver quais são elas. Demandas da sociedade. Bancadas de empregadores e funcionários. Órgãos governamentais. Necessidades sugeridas pela Inspeção do Trabalho. Compromissos internacionais. Estatísticas de acidentes e doenças. Vamos, agora, responder a um exercício de fixação de conteúdo antes de continuar os estudos. Quantas normas regulamentadoras estabelecidas pelo MTE existem atualmente? 40, 39, 38, 37, 36. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, você está mesmo atento ao assunto. A atual redação da norma regulamentadora 17, Ergonomia, foi estabelecida pela Portaria número 3.751, de 23 de novembro de 1990. Em 2000, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou treinamentos para auditores fiscais do trabalho com especialização em saúde e segurança no trabalho em todo o país. Com isso, o MTE analisou a aplicação NR17 de acordo com a fiscalização vigente. Foi verificada nesses cursos a ampla diversidade de interpretação que representa um obstáculo à implantação adequada da norma. A NR17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. E isso deve proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente no ambiente de trabalho. A ergonomia é o estudo da engenharia humana voltada para planejamento do trabalho, de forma a conciliar a habilidade e os limites individuais dos trabalhadores que o executam. A NR17 tem a sua existência jurídica assegurada a nível de legislação ordinária, através dos artigos 198 e 199 da CLT. Para entender melhor algumas definições ditas, preste atenção na próxima informação. Fique ligado. O termo psicofisiológico diz respeito ao que pertence ao campo da fisiologia e também da psicologia. É isso mesmo, a ergonomia é uma área científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas. Além disso, é ainda relacionada à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos com o objetivo de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Algumas das doenças ocupacionais são resultado da relação inadequada do trabalhador com a tarefa a ser executada. Caso a estrutura óssea ou muscular do ser humano for sobrecarregada, isso pode resultar em problemas como lesões na coluna, nas articulações e complicações musculares. Muitas doenças como úlcera de estômago, pressão alta e problemas de coração também são o resultado de estresse ocupacional. Agora vamos estudar o que o primeiro capítulo da NR17 tem a nos dizer. 17.1. Esta norma regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Essa norma é extremamente importante para a saúde de qualquer trabalhador, assim clique em continuar para saber mais. Sabe-se que ergonomia é a ciência que estuda a adaptação do ser humano ao trabalho, conciliando as condições de trabalho às características físicas, a limitações individuais do ser humano. Esse conceito moderno de ergonomia data de 1948, quando foi elaborado o projeto da Cápsula Espacial Norte-Americana. Assim, através da antropometria, surgiu o conceito de que o fundamental não é adaptar o homem ao trabalho, mas procurar adaptar as condições de trabalho ao ser humano.
São características psicofisiológicas do ser humano, dentre outras. Prefere escolher livremente sua postura, dependendo das exigências da tarefa e do estado de seu meio interno. Prefere utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não determinados segmentos corporais. Tolera mal tarefas fragmentadas com pouco tempo para execução. É levado a acelerar seu andamento quando estimulado financeiramente ou por outros meios, sem levar em conta os limites de resistência de seu sistema musculoesquelético. Fica bem quando é chamado para resolver problemas ligados à execução das tarefas. Possui capacidades sensitivas e motoras que funcionam dentro de certos limites, variando de um indivíduo a outro e ao longo do tempo. As capacidades sensório-motoras modificam-se com o processo de envelhecimento e perdas eventuais são compensadas por estratégias de percepção e resolução de problemas desde que acumule e troque experiência. Tem capacidade de se organizar coletivamente para gerenciar a carga de trabalho, papel mais importante que a competitividade. Quase sempre, a regulamentação em segurança e saúde no trabalho refere-se a limites de tolerância que podem ser medidos de maneira objetiva. A expressão do trabalhador é fundamental para o processo de avaliação do conforto. Somente ele poderá confirmar se a adequação das soluções que os técnicos propuseram está correta ou não. Contudo, para se começar a investigar as inadequações e também para solucioná-las, a palavra do trabalhador deve ser o fator principal. O desempenho eficiente não deve ser visto somente como otimização do volume da produção. É necessário que o trabalhador permaneça no processo produtivo durante todo o tempo que a própria sociedade estipula como sendo seu dever, para que seja considerado eficiente. Se o trabalhador deve permanecer por mais tempo na vida ativa, é necessário que suas condições permitam a execução das tarefas até uma idade mais avançada. É extremamente importante e de interesse de toda a sociedade que se zele pela própria eficiência de seguro social. Dessa forma, a avaliação ergonômica dos postos e métodos de trabalho é um dos documentos obrigatórios que podem ser exigidos pelos auditores fiscais do trabalho. A análise ergonômica do trabalho, conhecida pela sigla AET, deve possuir as seguintes etapas: análise da demanda e do contexto. Análise global da empresa, no seu contexto das condições técnicas, econômicas e sociais. Análise da população de trabalho. Definição das situações de trabalho a serem estudadas. Descrição das tarefas prescritas, das tarefas reais e das atividades. Análise das atividades. Diagnóstico. Validação do diagnóstico. Recomendações. Simulação do trabalho com modificações propostas. Avaliação do trabalho em nova situação. Bom, sabendo disso, vamos resolver mais um exercício sobre o assunto, e em seguida partiremos para mais um subitem na NR17. Quase sempre, a regulamentação em segurança e saúde no trabalho refere-se a limites de tolerância que podem ser medidos de maneira objetiva. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. 17.1.1 As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Para saber o que isso significa, clique aqui. A palavra ergonomia significa regras para se organizar o trabalho. Ergos igual trabalho, nomos igual regras. A ergonomia tem 5 grandes áreas aplicadas ao trabalho: organização do trabalho pesado, biomecânica aplicada ao trabalho,
adequação dos postos de trabalho, prevenção da fadiga no trabalho, prevenção do erro humano. Dentre essas opções, as 3 primeiras são consideradas com maior profundidade pela NR. Todas as pessoas são diferentes entre si nos quesitos altura, estruturas óssea e muscular. Ainda assim, algumas são mais fortes e com capacidades diferenciadas para suportar o estresse físico e mental. Tais fatores não podem ser alterados e devem ser utilizados como base para o planejamento das condições de trabalho. As consequências do planejamento precário podem ser efeitos nocivos nas pessoas, que podem causar dores lombares e problemas nas articulações e músculos. Os estudos ergonômicos devem ter atenção especial com alguns fatores tais como condições visuais, trabalho penoso, controles e ferramentas, posições para trabalhar de pé, posições para trabalhar sentado, posicionamento a tipos de sinais visuais e painéis eletrônicos. O avanço mais significativo do novo conceito de trabalho e segurança é a inclusão da organização do trabalho dentro do que se entende por condições de trabalho. A organização do trabalho era considerada intocável e com possibilidade de ser modificada apenas por iniciativa da empresa. E isso acontecia mesmo com estudos comprovando a função importante desempenhada por ela na questão da saúde do trabalhador, não se limitando aos distúrbios osteomusculares somente. Bom, vamos partir para o próximo subitem dessa norma regulamentadora. 17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Vamos entender o que essa avaliação da adaptação das condições de trabalho propõe de acordo com a norma. Então, clique aqui. A análise ergonômica do trabalho é prevista na regulamentação brasileira desde 1990. Entretanto, na prática, sua realização está cercada de controvérsias em função da falta de indicadores quantitativos para a maioria dos casos. E isso muitas vezes torna a análise extremamente simples em casos complexos. Por isso é que existem diversas metodologias para pesquisas ergonômicas e algumas delas podem ser encontradas em livros especializados. A análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo para a resolução de um problema complexo. Isso exige o conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida e das dificuldades enfrentadas para se atingir o desempenho e a produtividade que são exigidos. Os responsáveis devem ter total compreensão do objeto de análise toda vez que a empresa for notificada a realizar uma análise ergonômica do trabalho. Todos os detalhes devem ser esclarecidos junto ao auditor fiscal, mesmo que no termo de notificação não haja maiores informações da situação a ser analisada. Além disso, a empresa deve também proporcionar um contrato entre o ergonomista consultor e o auditor fiscal. Isso acontece para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e os problemas sejam resolvidos de forma satisfatória. Antes de prosseguirmos com o estudo, preste atenção na seguinte ponderação. Fique ligado, o termo de notificação é um documento que informa as condições existentes no ambiente de trabalho para que se pratique ou deixe de praticar determinado ato, sob pena de poder sofrer ônus previstos em lei. É isso mesmo. E uma dúvida que sempre surge é sobre um modelo de relatório que contenha as exigências requeridas pela fiscalização. Deve-se entender que não existe um modelo pronto para todas as situações. O que é preciso saber é que alguns passos devem ser seguidos para que a exposição dos resultados da análise seja eficiente.
E saiba que o relatório deve deixar claro qual foi o problema que demandou o estudo, os métodos e técnicas utilizados para abordar o assunto, os resultados e as proposições de mudança. Dessa forma, é preciso perceber que de nada adianta seguir um modelo de documento se o problema não for esclarecido e resolvido. A análise começa por uma demanda que pode ter várias origens. Uma demanda pelas empresas quase sempre tem origem da necessidade de melhorar a qualidade de um produto ou serviço prestado, ou motivado por maior produtividade. A demanda deve ser estudada para direcionar a análise e pode ser reconstruída pelo ergonomista e seus interlocutores. Após a reconstrução da demanda, o ergonomista apresentará um contrato de trabalho em que se explicitarão as etapas da análise, bem como os procedimentos a serem utilizados. Dessa forma, a análise ergonômica deverá conter algumas etapas mínimas. Vamos conhecê-las. Análise da demanda e do contexto. Situar o problema a ser analisado. Análise global da empresa, sua evolução, economia, posição no mercado, crescimento, etc. Análise da população de trabalhadores, faixa etária, política de pessoal, rotatividade, estado de saúde, etc. Definição das situações de trabalho a serem estudadas, partindo da demanda de contato com os operadores e hipóteses iniciais. Descrição das tarefas prescritas, reais e atividades desenvolvidas para executá-las. Estabelecimento de pré-diagnóstico, explicitar as várias partes envolvidas. Observação sistemática da atividade e meios disponíveis para a realização da atividade. Diagnóstico, conhecimento da situação de trabalho. Validação do diagnóstico, apresentar a todos os envolvidos para que o confirmem. Projeto de modificações, discutir possíveis alterações para solucionar problemas. Cronograma de implementação das modificações. Acompanhamento das modificações. Na descrição das tarefas e das atividades, alguns elementos podem ser utilizados referentes ao homem. Operador que intervém no posto e sua função no sistema de produção. Formação e qualificação profissional. Número de operadores trabalhando em cada posto. Divisão de tarefas. E em relação às máquinas podem ser considerados: estrutura em geral, dimensões características, órgãos de comando, órgãos de sinalização, princípios de funcionamento. Já de acordo com os dados referentes às ações dos operadores, pode-se considerar: ações imprevistas, principais ações realizadas, principais posturas, principais deslocamentos de operadores, principais decisões. Em relação ao ambiente de trabalho, pode-se considerar, dentre outros fatores: relação de espaço e conforto, ambiente sonoro, ambiente térmico, ambiente luminoso, ambiente vibratório, ambiente tóxico. Bom, acho que já podemos responder a mais um exercício após todo esse conteúdo. Você não acha? Vamos lá. É o documento que informa as condições existentes no ambiente de trabalho para que se pratique ou deixe de praticar determinado ato, sob pena de poder sofrer ônus previstos em lei, ordem de serviço, gabarito oficial, termo de notificação, artigo publicado, norma regulamentadora. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, você está mesmo atento à aula.
Com isso, finalizamos nossa aula sobre os conceitos ergonômicos da norma regulamentadora de número 17. Na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre a história das normas regulamentadoras. Além disso, aprendemos também sobre o surgimento da NR17 e sua implantação. Em seguida, podemos conhecer o primeiro capítulo dessa norma que conceitualiza algumas determinações referentes à ergonomia no ambiente de trabalho. Quero te encontrar ainda mais animado para aprender muito mais. Então, até a próxima aula. Olá, como vai? Nessa aula, você aprendeu um pouco sobre a história das normas regulamentadoras e também sobre o surgimento da NR17 e sua implantação. Além disso, conhecemos o primeiro capítulo da NR17, que conceitualizou algumas determinações referentes à ergonomia no ambiente de trabalho. Não deixe de estudar. Até logo! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.